Bem-vindos. Sejam bem-vindos essa noite. Essa noite a gente vai falar um pouco sobre como que é difícil a gente colocar as coisas em ação, né? Quando vocês entraram lá, vocês colocaram que vocês queriam participar da Semana da Evolução. Boa noite. O que acontece? Muitos de vocês falaram que estavam com muitas dificuldades de colocar as coisas em ação. Vieram várias coisas lá. Vieram coisas falando sobre a parte financeira, veio gente falando que está com muita dificuldade porque procrastina, gente falando sobre inovação, veio de tudo, veio muita coisa lá. Mas muitas das coisas que veio tem a ver com ação. E por isso que eu resolvi trazer esse tema nessa noite de sexta-feira. Quando a gente começa a falar, né, dentro da nossa estratégia de 5 passos, que é que a gente usa no ciclo da evolução contínua, a gente trabalha uma estratégia que são de 5 passos, que envolve a gente ter uma visão de futuro, ou seja, onde a gente quer chegar. Esses conceitos a gente vai aprofundar mais na Semana da Evolução, mas é a visão de futuro. São os alvos, né, o que a gente precisa mirar para chegar na nossa visão de futuro. Dentro desses alvos, quais são as prioridades que a gente precisa atingir, um planejamento e a gente entrar em ação. O que acontece é que neste caminho entre a gente ter o objetivo, que é a visão de futuro, e a gente entrar em ação, a gente tem esses 3 outros passos e normalmente a gente se perde nesses 3 outros passos. Então, por exemplo, Mila, eu tô com uma dificuldade financeira muito grande. Isso é uma recorrência, assim, é o que muita gente me fala. Mila, eu tô com uma dúvida, eu tô com um problema financeiro muito grande, né? Então tá, ok, qual que é a sua visão de futuro? A gente eliminar as dívidas, ok? Ok. Então, quais são os alvos? Quais são os primeiros passos que a gente precisa dar para isso? Olha, eu preciso reduzir gastos, eu preciso fazer um planejamento orçamentário, eu preciso ir no banco, enfim, tô dando um exemplo aqui, tá? Desses 3 pontos, qual que é a primeira coisa que a gente vai buscar? Que vai ser a prioridade. Eu preciso ir no banco renegociar a dívida. Que dia eu vou? Segunda-feira. Aí chega segunda-feira, que é a hora da ação, a gente às vezes não vai. A gente fala, acho melhor eu ir outro dia, porque a gente tem medo de dar a cara para a solução. E aí, o que a gente acaba acontecendo? Que vocês usaram bastante o tema ali, é a procrastinação. Acontece demais, porque entre o alvo, o planejamento e a prioridade, a gente acaba procrastinando, deixando as coisas para depois, né? E isso, depois eu te chamo, tá, Marta? Eu vi que você tá aqui. E aí, o que acontece, gente? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. O que a gente precisa fazer para entender que a gente tem que entrar em ação e tem que entrar em ação logo. Porque quanto mais tempo a gente demora para entrar em ação, mais distante a gente fica da visão de futuro. Seja ela para arrumar um emprego novo, porque muita gente vai passar por essa situação agora. Seja ela para comprar uma casa, seja ela para pagar as dívidas, seja para abrir um novo negócio, porque eu sei que tem bastante gente nesse momento querendo empreender, começar um novo negócio, até pela própria conjuntura, mas para isso a gente precisa de ação. Sem ação, a gente não sai do lugar. Quem já faz treinamento comigo, tem algumas pessoas que estão aqui, uma das coisas que eu mais bato no pé com eles é: a gente precisa de ação. Água parada dá bicho. Então, a gente vai trabalhar bastante essas questões de ação. E pensando na ação, o porquê que a gente não vai para ação? Porque a gente tem 4 zonas que a gente fala bastante, que são a zona de conforto, que é quando tá tudo bem, a gente tem aquela sensação de respiro, digamos assim. A zona do aprendizado, que é quando a gente entende que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Que nem eu falei para vocês da questão financeira. Já entendemos que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito daquilo, mas para a gente resolver, a gente precisa passar pela zona do medo. Eu dei o exemplo da prioridade do banco, da gente no banco. Gente, não é legal ir no banco resolver problema de dívida. Primeiro, a gente chega lá e fica esperando a vida toda, né? Depois que a gente senta lá na frente para resolver o problema da dívida, às vezes as pessoas começam a falar umas coisas pra gente de taxa de juros, de IOF, não sei, a gente se sente meio em Nárnia, porque a gente não entende daquela linguagem. Então a gente fica meio perdido na execução. E aí a gente às vezes até sai assinando um negócio que não era pra gente assinar, que não era um bom acordo e acaba não resolvendo. Ou pior, né? Além de às vezes fazer um bom acordo, às vezes a gente não fazer um bom acordo, às vezes a gente nem vai, porque a gente tem medo de descobrir o bolo que é. Sabe igual fatura de cartão de crédito, que a gente vai gastando e a gente às vezes fala assim, não quero nem ver na hora que chegar. Não vou nem ver. É o medo ali, ó. Não quero nem ver, porque já sabe, gente.
A gente deixa para olhar. Se eu acompanhasse sempre cada gasto, a fatura do meu cartão não seria uma surpresa. E, gente, eu não culpo vocês por isso, pela falta de ação, às vezes pela falta de planejamento. A gente não aprendeu a planejar, a gente não aprendeu a fazer reserva financeira, a gente não aprendeu a empreender, a gente não aprendeu a entrar em ação, porque a gente sempre foi tratado na procrastinação, e isso desde a escola. A gente tem um trabalho para fazer. Quando que a gente fazia o trabalho? Em cima da hora, o trabalho era para entregar de história, aquele trabalho de história, falando sobre um negócio que a gente às vezes não... chega para entregar o trabalho é na quinta-feira que eu tenho que entregar. Que dia que eu ia fazer? Pesquisar para entregar o trabalho? Quarta-feira à noite. Era assim que funcionava. Então, porque a gente acostuma desde muito jovem a procrastinar. A mãe pedia pra gente lavar a louça, a primeira coisa que a gente respondia era: já vou, né? Eu era a rainha do já vou pra minha mãe. Então, assim, a gente aprende a procrastinar desde muito cedo. E se isso não for corrigido cedo, a gente traz isso com a gente. Então, a gente precisa dar um pause nisso e corrigir esse tema, né? E vamos falar um pouco sobre isso. Quando a gente tende a achar, né? Antigamente, a gente tinha o fenômeno da nobreza. A gente achava que só ia resolver as questões financeiras, que só ia ter sucesso as pessoas que nascessem em berço de ouro. Às vezes, até a gente pensa um pouco assim, né? Tipo, eu nunca vou ser aquela pessoa, porque eu não nasci em berço de ouro. Não, olha, eu não tenho sangue azul, né? A gente usava esse termo antigamente. Enfim, eu disfarço bem, gente, mas eu sou meio velha, viu? Então, assim, a gente usava muito isso do sangue azul, de nascer em berço de ouro. E a gente entendia muito isso com muita propriedade. Só que aí, em determinado momento, isso na antiguidade, só que isso um pouco veio pra gente. Só que em determinado momento, houve-se no passado alguns homens que desafiaram um pouco essa métrica da Europa, né? Que foi, se a gente pegar Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, eles foram lá, saíram da Europa e foram para os Estados Unidos, justamente para fundar, né, um país novo que era os Estados Unidos, com o conceito de oportunidade e liberdade. E aí, o que acontece? Isso acabou caindo por terra um pouco o sangue azul, porque nenhuma dessas pessoas, de fato, tinha um sangue nobre. As pessoas que foram para os Estados Unidos para fundar a grande nação americana, elas não tinham sangue nobre. Pelo contrário, era praticamente o cidadão problema. E aí eles colocavam lá, porque eram os inventores, enfim, colocaram eles lá. E eles foram com esse ideal de igualdade e liberdade. Né? Não estou nem questionando o que acontece hoje, eu estou falando o que aconteceu lá atrás. E aí, dentro desses homens, foi se estudado e foi visto o que fazia com que essas pessoas tivessem tanto sucesso, né? Qual que é a fórmula do sucesso? Porque é o que muita gente me pergunta, Mila, tá, ok, você tá me falando isso, faz sentido, mas o que eu faço, então, para ter sucesso? Você tá falando para mim que é ação. Não é só ação, mas ação faz muita parte da fórmula do sucesso. É um dos fatores assim, determinantes do sucesso. Então, o que é? Antes de falar do sucesso, eu vou falar para vocês do fracasso. Né? Porque quem nunca teve aquele amigo na escola que a gente competia nota e era difícil de bater as notas dele? A gente tinha uma sensação que sempre estava na nossa frente. E quando a gente olha para o lado, às vezes a gente tem sempre essa sensação de olhar para o lado e ter a impressão de que as pessoas estão um pouco melhores que nós, evoluindo melhores, mais rápido que a gente. E o Jim Rohn fala muito sobre isso, sobre essa questão do que é a fórmula do sucesso, né? Qual que é a fórmula do sucesso? E a gente está falando aqui um pouco da fórmula do fracasso. O que é a fórmula do fracasso? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa meio fortinha, vocês já perceberam, ó, bracinho de bater polenta, sou fortinha. Eu sou uma pessoa que eu brigo com a balança a vida toda. Vamos supor que eu estou fazendo uma dieta mais rigorosa um pouco para perder peso. E aí, um desses dias eu como lanche. Durante um mês eu comi um dia um lanche. Será que só esse lanche, essa escorregada, vai comprometer todo o meu resultado? Só um pouquinho? O que vocês acham no chat? Que sim ou não? Pode responder. Vocês acham que vai comprometer? Não tem certo e errado, pode responder que eu vou explicar para vocês. Vocês acham que vai comprometer todo o meu... Não, a Gilmar, acho que não. Isso. Realmente, comer o lanche
Exatamente, não vai. A Gilmara já está antecipando. O que acontece? Agora pensa comigo, eu comi um dia, uma sexta-feira, vamos supor que eu saí daqui hoje e vou comer um Burger King durante a minha dieta. Mas vamos supor que aí eu resolvo comer, dos 30 dias, 15 dias eu resolvo comer lanche. Vai ferrar com a minha dieta? Pode responder aí, gente. Se vocês quiserem desmutar o microfone para responder, pode. Eu gosto de ouvir vocês falando, né? Então, o que acontece? Se, de fato, eu der uma escorregada muitas vezes, isso vai comprometer a minha dieta. Então, o que eu quero dizer para vocês? Qual que é a fórmula do fracasso? O mau hábito e os maus pensamentos repetidos toda hora. Ah, eu não vou conseguir. Ah, isso não é para mim. Nossa, tá difícil. Meu Deus do céu. Nossa, eu vou desistir. A gente começa a ter maus hábitos e pensamentos repetidos, porque, na verdade, o hábito ele acaba nascendo um pouco do pensamento repetitivo. Então, a gente repetindo isso ao longo do tempo vai comprometer, né? A Rosilda quer fazer uma pergunta. Rosilda, pode falar. Vou te desmutar para você perguntar, que eu vi que você levantou a mão. Te desmutei, pode falar. Não, desculpa, não, foi sem querer. Desculpa. Imagina, não precisa pedir desculpa, tá tudo certo. Tá? Às vezes, na primeira vez que a gente usa a ferramenta é assim mesmo, mas eu prefiro porque eu posso ouvir vocês. Tá bom? Que bom saber disso. Beijo. Outro, tchau. E aí, deixa eu mutar aqui de novo. E aí, o que acontece? Se a gente fica repetindo os maus hábitos toda hora, né? O que vai acontecer com a gente? Isso vai, de fato, comprometer o nosso resultado. Mas tá, Mila, ok, você tá falando para mim da fórmula do fracasso, mas eu quero saber a do sucesso. O que é o sucesso, gente? O sucesso é uma ação somada com bons hábitos que a gente faz diariamente de forma disciplinada. Eu vou conseguir ter o corpo dos sonhos malhando uma única vez? Mas e se eu tiver uma ação, que é ir lá na academia, com os bons hábitos alimentares, fazendo isso praticamente todos os dias de forma disciplinada? Vai ser mais fácil eu conseguir isso. Ah, se eu tiver uma ação financeira, né, de cortar os meus gastos, juntamente com hábitos de controle, de gerenciamento dos meus gastos, que eu olhe isso de forma diária, de forma disciplinada, com certeza eu vou ter uma vida financeira melhor, mais próspera. Eu vou ter uma vida financeira mais controlada. Uma ação positiva dentro do meu relacionamento, com bons hábitos dentro do meu relacionamento, todos os dias de forma disciplinada, vão fazer com que o meu relacionamento seja melhor. Então, a fórmula do sucesso tem muito a ver com a ação e bons hábitos, com ação e bons pensamentos. E essa é a forma. As práticas que são repetidas diariamente de forma disciplinada são os que vai fazer a gente ter sucesso. Eu posso escolher, né, estudar ou assistir TV. Eu posso, nesse momento que a gente está com um pouquinho mais de tempo, tá aqui igual vocês estão na sexta-feira, ou tá assistindo uma série da Netflix. Qual que vai estar dando mais resultado para o futuro? A série da Netflix? Ou vocês estarem aqui um tempinho comigo durante essa sexta-feira? Né? Então, tudo tem a ver. Ó, é um mal. Não estou dizendo que assistir Netflix é errado. Todo mundo precisa de ócio um pouco também. Mas se às vezes tem alguma coisa que vai te levar para uma evolução futura, é muito melhor você usar o tempo para algo que vai te trazer algum resultado, que está de acordo com a sua visão de futuro. Algo que realmente vai te trazer para um outro patamar, né? Eu posso escolher ficar dormindo ou eu posso escolher levantar de manhã e fazer uma caminhada para melhorar a minha saúde física, né? Eu posso escolher ficar assistindo TV ou ler um livro, né? Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Todos os dias eu leio um pouquinho, porque eu não tenho muito tempo para ler durante o dia, mas todos os dias eu leio 2, 3 páginas. Ó, já li um tantinho, mas eu tô lendo, porque eu gosto de ler. Né? Eu não preciso ler um livro por semana, mas eu posso ler esse livro aqui durante 6 meses, posso ler um pouquinho por dia. É um bom hábito que eu estou fazendo diariamente, né? Eu posso escolher morrer de trabalhar, porque tem pessoas que acham que é só trabalho, 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 né? Eu posso ter, sim, equilíbrio no trabalho e ter uma vida com a minha família, escolher viver momentos felizes com a minha família, né? E aí, quando a gente pensa em algumas pessoas que são famosas, Warren Buffett, ele fala muito sobre isso, que são as coisas simples que produzem resultados extraordinários. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Vamos trazer para o relacionamento.
Às vezes eu vou dar o exemplo da mulher, porque eu sou mulher, mas depois a gente pode falar do exemplo dos meninos também. Se vocês quiserem colocar um exemplo aqui, vocês podem. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. A gente é mulher, né? A gente não espera um anel de diamante por mês. Não é isso que a gente espera. A gente não espera que vocês comprem um carro importado pra gente por mês. Mas como é gostoso quando chega, às vezes, com uma florzinha. Não precisa ser o buquê de flor de rosa colombiana comprada na floricultura XPTO. Às vezes a pessoa vem com aquela florzinha do mercado e fala, ó, eu lembrei de você. Dali uma semana, volta com a florzinha de novo, eu lembrei de você. Dali a pouco eu volto. São as pequenas coisas, são as coisas simples que trazem resultados extraordinários. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Às vezes a gente vai num lugar, tem aquela fachada, agora a gente tá indo menos nos lugares, né? Mas às vezes a gente pega, vê aquele lugar com aquela fachada maravilhosa, né? Aí você fala, ai, eu vou entrar. Aí vocês entram, a atendente tá com aquela cara assim. Vou até dar um exemplo. Parada no balcão, com a listinha. Foi. Tá. Era difícil ela pegar e te dar um sorriso. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Eu posso te ajudar? É difícil? Custa caro? É simples. São as coisas mais simples que trazem os melhores resultados pra gente. A gente que tem uma mania, que eu não sei de onde que a gente pega essa mania, que a gente precisa fazer coisas grandiosas. Nossa, para ser um empresário, eu tenho que estar com a empresa com tapete vermelho, com mármore indiano, com... Não, gente, a gente precisa ter ação com coisas simples. A gente precisa sair da inércia. Se o relacionamento não tá bom, o que a gente pode fazer? Qual uma pequena coisa simples que eu posso fazer na minha atitude diária para melhorar o meu relacionamento? Se minha saúde não está boa, qual é uma coisa simples que eu posso fazer? Eu não preciso pagar a melhor academia da cidade. Eu posso caminhar 15 minutos por dia. Não custa, né? Se o meu financeiro não tá bom, aonde eu posso trabalhar o meu financeiro para dentro do meu financeiro de uma forma simples economizar? Será que eu preciso comer a pizza todos os dias? Será que eu preciso comer em tal lugar todos os dias? Será que eu não posso ir no banco e ter uma atitude simples de verificar se eu tenho uma conta num juro mais alto e transferir essa conta num juro mais baixo para me trazer um resultado financeiro já imediato? Tem gente que vive no rotativo do cartão, ó, séculos tem pessoas que vivem no rotativo do cartão. Sendo que, às vezes, se você fosse lá no banco e negociasse, você saía de um juro de 14 para um juro de 5. Ou saía de um juro de 9 do cheque especial para um juro de 3 no empréstimo. Só que, às vezes, a gente está tão na correria e é tão simples, às vezes, a gente fazer isso, mas a gente não faz. Então, pense que são as coisas mais simples que, às vezes, vão trazer os resultados extraordinários. Vocês não precisam ficar pensando, né, em fazer uma coisa mirabolante para ter sucesso, né? Se eu pensar, pedir para vocês pensarem em alguém que é importante para a vida de vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que é muito importante, que vocês gostariam de falar algo, né? Escreva o nome dessa pessoa em algum lugar aí num caderno, ou fica com esse nome na memória, que antes da gente terminar, eu vou dar uma dica para vocês. Pensa nessa pessoa que é muito importante, alguém que é muito importante na sua vida, e que você gostaria de dizer algo para ela. Lembra que eu falei que a vida são feitas de coisas simples? A gente vai falar um pouquinho dessa simplicidade em ação no final. Às vezes a gente precisa resolver alguma coisa, fazer as pazes com alguém. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E aí, a gente pode pensar, por exemplo, lembra das coisas simples? Eu não sei se vocês já ouviram, eu falo que eu sou velha, gente. Eu vou dar os exemplos aqui, se vocês não conhecerem, vocês me falam, tá? Existe um cantor que chama Paul Simon, né? E o Paul Simon, em meados dos anos, ele fez muito sucesso com Paul Simon e Garfunkel. Tem a música, né, O Som do Silêncio, que é super famosa. Só que depois ele entrou numa certa normalidade, digamos assim. E em meados de 80, ele foi para a África e ele voltou da África com vários sons na cabeça, né? Que tem, a África é mais dançante, né? Tem uns ritmos mais dançantes, os tambores, enfim, tem aquela coisa mais, enfim, que vocês sabem, mais animada, né? E aí ele voltou para os Estados Unidos e ele fez um disco onde ele usava a música dele e ele usou vários sons da África junto com o disco dele. E o disco bombou. Tipo assim, pensa num disco que ficou incrível.
vendeu muito. E aí vocês sabem, né, gente? Gente para incentivar tem pouco, mas para criticar sempre aparece, né? É impressionante. E aí o que acontece? Teve uma crítica de música que falou assim: ah, mas isso é simples demais. Você fez algo muito simples. Só que esse simples dele rendeu milhões. Ele só respondeu assim: é simples, mas eu fui lá e fiz. Nunca ninguém tinha feito. Então, assim, era simples o que ele fez. Não era pro meio dele, era algo muito simples. A gente que fica pensando que a gente precisa fazer sempre algo muito mirabolante. Aqui tem alguns alunos que estão comigo, que eu acompanho bem de perto, e eu falo muito sobre isso com eles. Sejam simples. A gente que tem mania de ficar inventando a roda. Muitas vezes o grande pulo do gato da nossa vida está justamente na simplicidade. Quando a gente pensa, por exemplo, vou usar um exemplo que vocês talvez conheçam, mas talvez vocês não conheçam a história. Abraham Lincoln, por exemplo, né? Abraham Lincoln, ele logo de pequenininho, ele teve um problema bem sério. Um burrinho deu um coice nele, bem na cabeça, e ele ficou praticamente em coma um tempão. A vida dele já começa assim, praticamente, né? Ele ficou bem doente ali, ele quase não sobreviveu. Logo depois que ele volta, a mãe dele falece. Então, assim, a vida dele é uma sucessão de momentos difíceis. Por isso que eu falo assim, a gente também, às vezes, tem uns momentos que as coisas parecem que não andam, né? Meio que começa a entrar num ciclo. Então, vocês vão ver que a vida de Abraham Lincoln foi mais ou menos assim. A mãe dele falece. Aí, quando ele fica mais jovem um pouquinho, ele fale. Com 31 anos, ele resolve abrir um negócio e vai à falência. Né? Quem nunca? Né? Tem vários, eu conheço várias pessoas com histórias para contar, mais para frente vocês vão conhecer mais da minha história também, mas ele com 31 anos faliu. E aí, aos 32 anos, ele resolveu entrar na política. Falou, vou virar política, eu vou virar deputado estadual. E aí ele perde. Aos 32 anos, ele perde, né? E aí, aos 34 anos, ele falou, vou abrir um negócio de novo. Deu errado. Ele faliu de novo. Aí ele resolveu arrumar uma namorada, ficar noivo, né? Falou, agora vai, né? Tristeza no dinheiro, sorte no amor. Só que não, a noiva dele morre logo depois. Tipo, é uma vida bem forte. Tão forte que, pensa, tudo isso ele viveu, da infância até agora. Olha quantas coisas ele viveu. Aos 36 anos, ele entra numa depressão profunda. Profunda mesmo, gente. Assim, ó, dele achar que ele não ia conseguir sair. A história conta que realmente foi dias terríveis, assim. Só que aí ele consegue, né, 2 anos depois, sair da depressão, para vocês verem que às vezes a gente demora um pouco para entrar em ação. Aos 38 anos ele resolve voltar para a política. Falou, bom, empreender não vai ser para mim, porque eu já falei 2 vezes. Ele resolve voltar para a política. Agora, prestem atenção nessa trajetória. Aos 38 anos, ele se candidata a deputado federal. O que acontece? Perde. Agora, na hora que eu perguntar o que acontece, vocês podem me ajudar aí no chat. Se ele ganha, se ele perde, se vocês quiserem abrir o microfone, pode. Aos 43 anos, vocês sabem que Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos, né? Então tá. Aos 43 anos, depois de passar por tudo isso, ele já tinha passado por tudo isso que eu contei para vocês até agora. Ele se candidata a presidente. E o que vocês acham que aconteceu com ele aos 43 anos? Vocês acham que ele ganhou ou que ele perdeu? Agora, depois de ter passado tudo isso. Perdeu. Aos 43 anos, ele se candidata e perde. Isso mesmo, Su. Ele perde. E aí, aos 46 anos, ele falou, bom, acho que presidente eu fui muito ambicioso, eu vou voltar e vou tentar ser governador. E aí, ele se candidata para governador, aos 46 anos. E aí, o que acontece agora? Vai? Não, ele perde de novo. E aí, aos 48 anos, ele tenta a presidência de novo. Ele é aquele assim, ó, não desisto nunca. Né? Aos 48 anos, ele vai e tenta e perde de novo. Aí, aos 52 anos, ele fala, bom, presidência não vai ser para mim mesmo, eu vou ser vice-presidente, vou me candidatar numa chapa de vice. A chapa dele perde de novo. Aos 52 anos, ele tenta ser presidente de novo. O que acontece? Ele perde de novo. E só aos 58 anos que ele se torna vencedor. Vocês perceberam quantas vezes ele tentou fazer as coisas? Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. Dentro da vida dele, ele passou tantas coisas difíceis, mas ele nunca desistiu. A visão de futuro dele era ganhar ali um cargo político, né? E aí ele acabou que ele conseguiu o cargo que ele tanto almejava. Mas para isso, gente, ele precisou do quê? Ele precisou de ação.
Não teve outra forma. Ele precisou, de fato, de ter uma ação. E aí, quando a gente fala de ação, se eu parar para pensar e perguntar para vocês aqui, eu tenho certeza que todos vocês aqui têm alguma ideia. Todos vocês já tiveram alguma ideia de empreendedorismo, ou de negócios, ou de melhoria. Até dentro da casa da gente, a gente vive tendo umas ideias, né? Ah, eu vou mudar esse negócio daqui, vou pôr ali, vou fazer essa mudança aqui, vou mudar a cor dessa parede. A gente é cheio das ideias. É normal isso, a gente gosta de inovar, de melhorar. Só que assim, gente, ter boas ideias no mundo de hoje não é suficiente. A gente já passou dessa fase. As ideias sem ações só são ideias. E aí, às vezes, a gente tem aquela super ideia, mas não tem ação. Uma hora vai alguém, passa do teu ladinho ali, ó, vai lá e faz. E aí, ó, anda. Acontece um monte de coisa. Você fala, meu Deus, eu queria tanto vender roupa. Nossa, eu tô com uma ideia, no meu bairro não tem muita roupa para vender. Vou abrir uma lojinha. Tem essa ideia. E essa ideia fica na gaveta. Dali 2 meses, alguém pertinho da tua casa vai ali e abre uma loja de roupa. Que era a loja que você queria abrir. Né? Mas aí, como você não teve ação, o que aconteceu? Alguém foi lá e fez. Então, a gente precisa tomar cuidado com a falta de ação. E como, às vezes, a falta de ação pode nos impactar negativamente e deixar com que a gente não conquiste os nossos sonhos. E por isso que a gente fala muito sobre essa questão de evolução. Porque, de fato, sem a ação, a gente não evolui. Tudo vai envolver a nossa ação. Não adianta a gente ter os alvos sem ter ação. Não vai adiantar a gente falar de prioridade sem ter ação. Lembra que o primeiro exemplo que eu dei era do banco, lembra? Para resolver as dívidas. Dependia tudo, aquilo que a gente planejou, dependia do quê? De uma ação, que era ir. Se a gente não fosse lá e sentasse e esperasse para resolver o problema, a gente não conseguiria resolver, né? E aí, assim, o que a gente pode esperar agora? Se eu parar e fazer essa pergunta para vocês, o que vocês esperam agora do futuro? O que vocês acreditam que vai acontecer agora? Alguém quer abrir o microfone e falar? O que vocês preferem escrever? Pode, como vocês se sentirem melhor. Mas se vocês quiserem falar, acho que é legal. O que vocês acham que vai acontecer daqui a um ano? Como que vocês acham que a gente vai estar daqui a um ano? Quer falar, Su? Como que você acha que a gente vai estar daqui a um ano? Muito melhor. Você acha que a gente vai estar muito melhor? Legal. Obrigada, Su. E você, Léo, como que você acha que a gente vai estar daqui a um ano? Se desmuta aí pra gente te ouvir. Com certeza, muito melhor. Você acha que também a gente vai... Povo otimista, Sim. Né? Gosto desse povo. Quer Nós falar, temos que plantar Márcia? agora para colher depois, né? E... Vai estar melhor se a plantação for boa e a colheita depois também boa. A gente vai falar disso daqui a pouco. Quer falar, Márcia? Como é que a gente vai estar daqui a um ano? Não? Alguém quer falar? Quer falar, Gilmara? Como é que a gente vai estar daqui a um ano? Daqui a um ano, espero que a vida siga sem essa doença, podendo viver plenamente com sucesso. Eu acho que tá todo mundo mais ou menos assim, né? A Márcia não quis falar, mas ela concordou com você, Gilmara. Você falou o que a Márcia queria falar. Isso aí, Márcia. Então, assim, gente, na verdade, o que a gente pode esperar dos próximos anos? Eu vou dar um exemplo para vocês em relação ao próximo ano, que a gente faz todos os anos, praticamente. Vocês, toda vez quando chega final do ano, aquela semaninha entre Natal e Ano Novo, a gente começa com as promessas do ano, né? A gente não sabia que esse ano ia ser tudo isso. Mas a gente sempre, a vida toda, a gente sempre fica com uma promessinha para o ano. Ah, esse ano eu vou fazer tal coisa. Esse ano eu vou começar um curso novo. Esse ano eu vou me capacitar mais. Esse ano eu vou arrumar um namorado. Esse ano eu vou engravidar. Esse ano, enfim, a gente começa a colocar várias promessas para o nosso ano. Mas fato é que todas as promessas que a gente colocar para nós mesmos vai depender de uma coisa, que é o que a gente falou agora o tempo todo, que é a ação. Todas essas coisas, elas não vão acontecer. Ah, eu espero um ano... A Su falou assim, ó, espero que a gente vai estar aqui muito melhor. Eu concordo. Mas isso vai ficar melhor se a Su ficar de agora para frente, lá na cadeira dela, na casa dela. Ó dia, ó céus, ó azar, ó vida ruim. Meu Deus, e agora? Vou chorar. Vai resolver? Vai estar melhor daqui a pouco? Na hora que tudo isso passar, gente, porque crise é cíclica.
A gente não é a primeira pandemia que a gente vive na vida, é que a gente não viveu, né, presentemente. A gente dessa vez está fazendo parte da história. Lá daqui uns 20, 30 anos a gente vai estar no livro de história. Então, assim, as crises, elas acontecem, elas são cíclicas. A questão é, como que eu vou passar essa crise? Como que eu decido passar essa crise? Eu posso passar esse momento agora de crise que a gente está vivendo, se preparando e tomando as ações que a gente precisa fazer para evoluir na vida, na carreira, no relacionamento e financeiramente, enfim, do jeito que eu achar que eu preciso, porque, por exemplo, vai ter pessoas agora que às vezes vão precisar desenvolver uma nova habilidade, né? O pessoal que faz aula comigo, tá todo mundo desenvolvendo habilidade de aula online agora. Por quê? Porque é uma necessidade. Vocês precisaram entrar no Zoom. Olha como que a ação é importante. Vocês precisaram de ação para ligar o computador, para baixar o aplicativo do Zoom, para entrar no Zoom, para estar aqui. E estão tendo um conteúdo que talvez alguns de vocês já ouviram, mas muitos nunca ouviram falar que a ação é tão importante. Não dessa forma. Ou até quem já ouviu num outro contexto, numa outra época da vida, numa outra fase. E às vezes essa questão de ação fala, opa, é verdade, eu tô deixando tanta coisa para depois, faz tanto tempo, eu falo que eu vou resolver. Então, assim, escolham algo para vocês resolverem amanhã. Escolham algo que vocês precisam resolver. É ligar no banco e pegar e pedir para prorrogar a parcela da casa? É ligar no banco para negociar um cartão e verificar como que eu posso fazer com aquele saldo devedor? É ligar no telefone e fazer um ajuste né, na minha conta telefônica para a gente verificar o que precisa ser feito, às vezes diminuindo o pacote ou melhorando o pacote, enfim. É resolver uma questão do meu relacionamento, conversar, falar o que eu estou sentindo, falar o que está me incomodando de um jeito respeitoso. Enfim, todo mundo tem algo que precisa resolver, né? Então, é importante... Tem alguém que está desmutado. Deixa eu botar aqui. Aqui, botei. E aí, gente, o que acontece? É muito importante a gente resolver o que a gente precisa resolver e para isso a gente entrar em ação. O ano que vem, o pós-crise, né? Nada. A gente não pode esperar nada se a gente não fizer nada. Se a gente não tiver uma estratégia nossa, gente, a gente vai estar na estratégia dos outros. E talvez a estratégia dos outros, e quando eu falo outros, envolve pessoas que não, às vezes não querem o nosso bem, envolve às vezes situações governamentais. Se a gente ficar esperando os outros fazerem, a gente vai estar sempre na estratégia do outro. E pode ser que a estratégia do outro não seja a melhor estratégia para você. E aí daqui a um ano você olha para trás e fala, nossa, se eu tivesse tomado aquela ação naquele momento, hoje, eu estaria diferente. Vocês já viveram o e se na sua vida, né? E se eu tivesse feito aquele curso? E se eu tivesse dado aquele beijo? E se eu tivesse escrito aquela carta? E se todo mundo tem um e se na vida? É porque em algum momento o e se existe porque em algum momento nos faltou a ação. Porque se a gente tivesse tido a ação, a gente não teria o e se. Então, olha como ter ação é importante dentro do que a gente precisa esperar para os próximos anos, né? E aí a gente fala muito da fórmula da ação. Qual que é a fórmula da ação? Eu já dei a fórmula do sucesso para vocês, que é fazer, né, repetidamente coisas sadias, né, pequenas coisas sadias o tempo todo, que é o que vai trazer o resultado. E qual que é a fórmula da ação? A fórmula da ação é a seguinte: 10% é o que acontece com a gente. 90% é o que a gente faz daquilo. Eu já dei o exemplo para vocês lá atrás, quando eu falei do acidente de carro. Teve um vídeo que a gente mandou para vocês para falar sobre se eu sofresse um acidente de carro. Vamos supor que agora eu resolvo sair, né? Na minha cidade está podendo sair, e eu resolvo sair com o meu carro agora. E eu vou dar uma voltinha, dar uma passeada com o meu carro, e eis que ao dobrar a esquina, alguém bate no meu carro. Vou ficar chateada? Obviamente. Não tem como. Só que dali para frente, tudo vai depender. Os 10% é o que de fato aconteceu. Dali para frente é o que eu faço daquela situação, né? Então, assim, aconteceu algo que não foi legal, é 10%. Agora, os 90% vai ser o que eu faço daquela situação. Eu tô com um problema financeiro para resolver agora? Ok, são 10%. 90% vai ser tudo o que eu fizer em relação a resolver esse problema. Mila, eu perdi o emprego.
é 10%. 90% vai ser tudo que a gente fizer em relação a essa situação. Mila, meu casamento tá ruim. É 10%. 90% é tudo que eu fizer a partir dessa situação. Quando eu bati o carro, eu posso escolher brigar com quem bateu no meu carro, xingar, querer pegar um porrete que tá no meu carro e descer nele, chamar a polícia, enlouquecer, ou eu posso falar para ele, ok, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver como a gente pode resolver isso da melhor forma. Aí vai ser meus 90%. Pode ser que aí eu dependa dos 90% dele também. Mas se eu fizer os meus 90% bem feito, a chance dos 90% da contrapartida sair melhor é mais fácil. Porque quando a gente transforma a nossa mente de uma forma mais proativa e menos reativa, a solução é mais fácil. Posso dar um exemplo para vocês? Por exemplo, todo mundo já precisou ligar numa empresa telefônica para falar na empresa telefônica. Já não precisou? Esses são os 10%. Né? E aí a empresa telefônica ela tenta minar nossos 90%, né? Porque na hora que a gente chega para falar com a telefonista, a gente já chega num reativo tão grande. Por quê? Porque a empresa telefônica precisava fazer os 90% dela. Nós chegaríamos para resolver o problema muito mais rápido, mais calmos, mais tranquilos. Aí, quando as pessoas não fazem o 90%, a gente entra num ciclo. Então, se eu fizer meus 90% e cada um fizer os 90% dele, resolver os problemas vão ser mais fácil. Por quê? Porque a gente vai começar a focar na solução e não no problema. A gente tende a focar onde? No problema. Porque é mais fácil a gente falar. Ah, o casamento tá ruim. Ó, porque meu marido... Nossa, eu vou te contar uma coisa. Meu marido... Esses dias a gente tava conversando e uma pessoa que faz mentoria comigo me chamou falando, uma cliente me ligou, e aí ela foi me falando que a pessoa já estava no terceiro casamento e que nada dava certo, era o primeiro casamento do marido e o terceiro dela. E que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era aquilo outro, que ele era... A culpa da vida era dele. Isso acontece do lado inverso também, tá, gente? Tô contando essa história aqui, mas isso acontece do lado inverso também. Aí eu perguntei pra ela, falei assim, tá, e onde entra ela nessa história? Porque assim, se esse relacionamento é tão ruim do jeito que ela fala que é, então assim, por que ela quer consertar isso? Ela quer mesmo isso? Porque eu entendo que talvez tenha pontinhas, porque eles têm problema, porque... Eu falei, tá, e qual que é a solução? Aí ela ficou meio assim, ela parou para pensar, ela falou, é verdade, né? Eu falei, então, a primeira pergunta que você tem que falar para ela é qual que é a solução? O que você quer de tomada de ação? Você quer que a gente trabalhe para realmente você ter a sua visão de futuro, um relacionamento melhor? É isso. Então, a gente precisa entender que todo mundo desse quadradinho vai precisar fazer alguma coisa. Se o meu problema é financeiro, eu preciso entender quais são os comportamentos que eu tenho que me levam a ter dificuldades financeiras recorrentes. Porque são comportamentos, vocês vão perceber isso. Na Semana da Evolução, a gente vai ter um dia só dedicado para financeiro. E a gente vai falar muito sobre como que a gente tem comportamentos. Lembra lá dos pequenos maus hábitos que eu comentei lá atrás? A gente tem pequenos comportamentos que a gente não percebe e que com isso a gente repete, tornando a nossa vida financeira muito mais complicada do que deveria ser. Quais são os padrões repetitivos que eu tenho no meu relacionamento que faz com que meu casamento fique mais difícil ou meu namoro fique mais difícil? Porque a gente inconscientemente provoca às vezes também, né? Aonde que talvez eu possa melhorar para ter um relacionamento melhor com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus tios, no meu trabalho? Como que eu posso melhorar a minha atitude em relação ao meu trabalho? Em relação ao que eu estou fazendo naquele momento? Às vezes o que eu estou fazendo é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas é o que você tem para fazer nesse momento. Então, usa isso que você não gosta agora. Lembra do 90-10? 10% é o que está acontecendo. Faça desse 90% o melhor 90% da sua vida até você achar aquela outra coisa que você gostaria muito. Ou até estudar, porque às vezes a gente está numa profissão que a gente não gosta muito, mas a gente precisa estudar para chegar na outra. Né? Isso aconteceu comigo. Eu precisei me preparar mais de um ano para falar, para dar treinamentos, para falar, para conversar com vocês. Depois ainda teve mais 5.000 horas que eu trabalhei. Enfim, é uma jornada, né? Então a gente precisa entender que às vezes a gente está nesse ponto aqui, mas para a gente chegar nesse daqui, a gente tem um caminhozinho para percorrer.
A gente precisa percorrer esse caminho ao longo do tempo, né? Quando a gente pensa nessa questão da jornada. E aí, se a gente for falar, agora tem muita gente querendo empreender, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala assim, poxa, tem as grandes empresas. A Amazon agora está nadando de braçada, porque o povo tá comprando na internet. Eles estão contratando, enquanto uns estão falando em demitir, eles estão contratando. Eles abriram 70 mil vagas. A Amazon. 70 mil, pensa, é mais que uma cidade inteira. Só que durante 8 anos, o negócio dele não deu lucro. Chegou um momento que ele quase desistiu do negócio, porque os investidores pressionaram muito ele. Hoje, a Amazon é uma potência. Quando a gente fala, por exemplo, do Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp e tudo mais, hoje ele tem uma escola que tem mais de 500 unidades. E ele abriu uma escola de inglês sem falar inglês. Olha só, né? E a história dele, uma hora vocês vão descobrir, a gente vai falar um pouco mais da história dele, né, depois. A história dele, ele começou a empresa dele com dinheiro do cheque especial. O cara é mais, tipo, nível hard, né? Porque falou assim, pegou o dinheiro de um juro altíssimo. Antigamente era muito mais alto o juro do que é hoje. E ainda assim ele fez a WhatsApp, né? E aí ele mesmo entrou, ele mesmo vendia, ele mesmo trabalhava. E hoje ela é uma gigante. O Steve Jobs, né? Ele foi demitido da própria empresa. Olha a situação. Ele não era formado, Steve Jobs, quando... Então a gente às vezes fala assim, nossa, eu preciso ter pós-graduação, doutorado, não sei o que lá, para ganhar bem, para ficar... Não! Né? Ele acabou sendo demitido da própria empresa que ele criou, porque dizem que ele era uma pessoa muito difícil de lidar, mas ainda assim, depois, ele conseguiu uma estratégia muito boa e acabou sendo rechamado novamente. Vocês conhecem o filme Toy Story? Né, que é super famoso? O Toy Story nasceu da Pixar, que é uma mistura de uma empresa que é dele. Então, olha como que a vida vai nos conduzindo. Mas todas essas pessoas... Mila Carvalho? É Sim, isso? sou eu. Sim. Sim, sou eu. Tá? Daqui a pouco você não vê. Eu vou fechar teu microfone aqui, só um pouquinho. E aí... Deixa eu só fechar aqui. Isso. E aí, gente, olha, todas essas pessoas, quando a gente pensa para falar, são pessoas de ação. E aí eu vou contar um pouquinho mais sobre ação e vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem, tá bom? Vocês já ouviram falar do Sylvester Stallone? Aquele que fez o Rocky? Já ouviram falar dele? Já, né? Então, o Sylvester Stallone, ele era pai, os pais dele eram artistas, ele cresceu no circo. E eu não sei se vocês sabem, mas o Sylvester Stallone, ele queria muito ser ator. Só que ele não conseguia ser ator, né, de filmes comuns, normais. Ele só conseguia fazer filme pornô. Era a única coisa que ele conseguia fazer. E aí, eis que um dia, ele estava assistindo uma luta na casa dele e deu um estalo. Eu acho que todos nós já passamos por esse estalo. Deu um estalo na mente dele. Ele falou assim, gente, eu preciso escrever um filme falando disso. É o sonho, um lutador, alguém que chega numa vitória. Eu vou contar uma história dessa. Gente, ele escreveu o roteiro do filme Rocky, que vocês conhecem, durante 20 horas seguidas. Ele pegou e começou a escrever. Sabe aquela paixão de fazer uma coisa nova e foi escrevendo. E taranã. Ele ficou grávido da ideia, né? E escreveu. E aí, ele pegou e foi para os Estados Unidos para tentar vender o filme. E aí, eis que uma empresa, né, de filme, uma gravadora de filme, ofereceu para ele 125 mil na época para gravar o filme dele. Só que tinha uma condição, que ele não fosse o ator. Essa era a condição. Qual que era o grande sonho do Sylvester Stallone? Era ficar rico ou ser ator? Era ser ator. Não era ficar rico. 125 mil naquele tempo, gente, era muito dinheiro, né? Ele queria ser ator, exato. E aí, queriam colocar no lugar dele um ator que chamava Ryan O'Neal. Aí ele falou, não quero. Só que aí a condição dele começou a ficar muito difícil lá nos Estados Unidos. Ele começou a passar necessidade. E aí ele tinha um cachorro. O que ele fez, gente? Ele vendeu o cachorro dele por $100 na época.
Ele precisava comer. Entre comer e ficar com o cachorro, ele vendeu. O cachorro dele era de raça e tudo mais. Ele vendeu o cachorro dele por $100. Vai vendo, né? Ele conta essa história mesmo no treinamento. E aí, o que acontece? O Sylvester Stallone continuou na luta dele para vender o filme. E aí, ofereceram para ele, gente, o roteiro era muito bom. Porque ofereceram para ele de 125 mil, foram para 250 mil. Mas com a condição de que ele não fosse o ator. Aí depois ofereceram 350, com a condição que ele não fosse o ator. Aí ele falou assim, não aceito, eu só aceito se eu for o ator. Aí falaram, então tá bom, você quer ser o ator? Então beleza, a gente vai pagar 35 mil pra você ser o ator, tá bom? Porque eles colocaram uma cláusula lá no contrato que era assim, ó, que se o filme não desse lucro, porque eles tinham certeza que não ia dar lucro, mas o roteiro era bom, eles poderiam ficar com o roteiro do filme. O que o Sylvester Stallone fez? Então, falou, então tá bom, eu aceito os 35 mil desde que eu possa ser o ator. Aí, ok, beleza. Aí o pessoal da gravadora de filme, da produtora, falou assim, vamos oferecer para ele 450 mil, quem sabe assim ele, né? Olha, gente, de 125 mil para 450 mil. E o homem sem dinheiro, hein? Pensa que ele já tinha vendido o cachorro. Aí ele falou assim, não, eu não quero. E aí ele acabou gravando, né, o filme Rocky. Aí ele recuperou o cachorro dele. Vocês lembram o cachorro que ele vendeu por $100? O cara que comprou o cachorro dele revendeu para ele o cachorro por 6 mil. Tipo assim, explorou ele, mas mesmo assim ele pagou. Dos 35 mil, 6 mil foi para comprar o cachorro de volta. E aí, gente, quando a gente fala do filme Rocky, o filme Rocky, Lutador foi um sucesso gigantesco, né? Quando a gente até escuta a música do filme Rocky, é uma música que até mexe com a gente, porque conta a história realmente de um sonho americano, né? E ele ganhou melhor direção, ele ganhou melhor filme, ele foi ganhando vários prêmios durante o contexto todo. Ele ganhou melhor atriz, melhor canção, melhor roteiro, melhor som. Ele foi ganhando vários e vários prêmios naquela época. Foi melhor ator coadjuvante, né? Ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante e faturou mais de 1 milhão naquela época. E até hoje a franquia já faturou mais de 200 milhões. Foram 6 sequências. Depois teve o filme da sequência que era... Teve a adaptação da Broadway. Depois teve o Creed. Enfim, que teve o Creed 2 já. Enfim, gente. Porque ele tinha uma visão. E a visão dele não era ficar rico. A visão dele era ser ator. O dinheiro, gente, a prosperidade é sempre uma consequência. A gente não deve ter isso como mira. Sempre é uma consequência. Então, assim, eu quero comprar uma casa. Ok, vamos trabalhar para comprar uma casa. Eu quero comprar um carro. Ok, vamos trabalhar para comprar um carro. Né? Essa é a visão de futuro. Mas dentro das nossas visões de futuro, tem as visões de futuro pessoais da gente. Aquelas que são as que de fato nos movem, né? E é que não envolve dinheiro, mas é que com a gente fazendo com amor é o que vai nos trazer o dinheiro no futuro. Então, assim, quando fala da missão da Mila, para quem já está comigo, já está acostumado, a missão da Mila é auxiliar as pessoas a encontrar felicidade. Né? Então, assim, aqui eu faço isso, estou fazendo hoje essa aula numa sexta-feira à noite, porque o que eu quero é que com vocês, com um pouquinho de ação amanhã, consiga resolver um pouco de coisas para que vocês fiquem mais leves. E mais leves, consequentemente, vocês vão ficando mais felizes. E isso é cumprir a missão. Né? Então, esse é um objetivo. E quando a gente fala sobre entrar em ação, vocês lembram que lá no comecinho da nossa aula, eu falei para vocês separarem um nome de uma pessoa que vocês acreditam que é muito importante para vocês? Eu vou deixar uma tarefa para vocês fazerem agora, né? Se vocês quiserem fazer hoje, se quiserem fazer amanhã, né? Escrevam uma carta para essa pessoa. Escrevam, mas uma carta mesmo, sabe? Daquelas da moda antiga, né? Que hoje a gente é muito frio, né? A gente escreve no WhatsApp, a gente malemar manda áudio, né? Ligar, então, receber uma ligação é uma declaração de amor. Então, assim, pensem em alguém que vocês gostam muito e que vocês queriam dizer para essa pessoa o quanto ela é especial na vida de vocês. O quanto vocês acreditam que a vida de vocês é melhor porque essa pessoa existe. E vocês vão fazer uma ação, que é escrever isso para essa pessoa. E mais do que isso, vocês vão fazer uma segunda ação, que é enviar
essa carta para essa pessoa. Como eu sei que enviar uma carta agora está mais complicado, porque tem local que está restrito praticamente full, né? Não está podendo ir. O que eu recomendo vocês fazerem, se vocês quiserem fazer? Vocês podem gravar um áudio e mandar tipo uma carta falada. Falar assim, olha, eu escrevi uma carta para você, eu ia mandar pelo correio, mas como a gente está nesse momento de isolamento social, eu não consigo ir, né, enviar uma carta. E aí vocês podem enviar essa carta para a pessoa, né, falando sobre o quanto ela é especial. Gente, vocês vão ver o quanto que uma atitude simples dessa, que é mandar uma carta falando para alguém que é especial, vocês vão colher um resultado maravilhoso. Às vezes o que falta na vida da gente é simplicidade de ações. A gente fica pensando em, eu preciso comprar um presente para aquela minha melhor amiga, porque, nossa, ela é tão fantástica, tão maravilhosa, é uma pessoa tão incrível. Não, às vezes a gente não precisa. A gente só precisa dizer isso para ela. Mas dizer em palavras, né? Tomar tempo para falar. Poxa, às vezes meu companheiro, minha companheira é uma pessoa que está segurando tanto a barra, né? Fala para essa pessoa. Escreve uma carta para ela. É uma pequena atitude que vai trazer um resultado extraordinário, né? A Sil vai pedir... é verdade, Sil, você mora numa cidade menor. A Sil, se duvidar, gente, ela, tipo assim, na cidade dela tem o prefeito, né? O delegado de polícia, cidade pequena é assim, é prefeito, delegado de polícia, o gerente do banco e o padre. E no caso da cidade de Silvânia, é a Silvânia junto, entendeu? É tipo o padre, o prefeito, o policial lá, o delegado, o gerente do banco e a Silvânia. Então ela pede para entregar que a cidade que ela mora é pequenininha. Vocês veem que eu conheço todo mundo, né, gente? Vocês vão ficando meus amigos, eu vou conhecendo todo mundo, só dessas. Então, assim, faça uma ação. E fora esta ação, que é uma ação do bem, né? Que é fazer uma ação que vai trazer um resultado positivo do lado humano, a gente precisa fortalecer nossas relações humanas. Talvez amanhã vocês precisam resolver um problema que amanhã o lugar que vocês precisam resolver não vai estar aberto ou que vocês não vão conseguir. Mas se vocês têm uma pendência financeira para resolver, algo que está consumindo a mente de vocês, resolvam. Não fica empurrando com a barriga, não empurre para debaixo do tapete, porque sujeira debaixo do tapete uma hora vai feder. Então, é melhor a gente resolver agora, então, enquanto está mais fácil, do que deixar para depois. E quando a gente entra em ação, né, tem a visão de futuro e a gente faz os passos entrando em ação, a nossa vida sempre fica num ciclo de evolução contínua. Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar as dúvidas? Aproveita que a hora é agora. Tem uns minutos comigo aí, né? Vai ser bem original. Depois manda um áudio pra gente, Silvânia, que eu vou mandar lá nos grupos do ciclo da evolução para eles. Na hora que a pessoa receber a carta, ou receber teu áudio, ela provavelmente vai te ligar, vai chorar, porque é assim que as coisas existem. Gente, eu já fiz isso com turmas, que assim, aconteceram coisas maravilhosas. Pedido de casamento já aconteceu umas coisas bem assim. Não, é sério. Eu tenho até as fotos e tudo. Fui chamada até pra madrinha, porque disse que foi por causa porque eu falei, né? Então, assim, gente, o que acontece? É uma coisa que as pessoas não esperam. As pessoas não esperam, né? E aí vocês até podem falar para essa pessoa, já que você recebeu isso, faça isso para alguém também. Então, isso vai trazer um equilíbrio também, porque é um bom momento para a gente trazer coisas boas, né? E agora... Tá, pode ir, sim. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitar, tirar alguma dúvida sobre ação, sobre visão, sobre alvo, sobre prioridade, sobre como entrar em ação, sobre alguma dificuldade que está passando agora? Aproveita que a hora é agora. Senão a gente encerra e a gente se encontra agora só mesmo lá na semana da evolução que vai acontecer agora no comecinho de maio. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Leonardo, Marielle, Luciana, Rosimeire, Wellington, Carla, Catarina, Mauro, Joaquim, a Janice, a Rosana, o Termson, Maurício, o Sebastião, a Gilmara, a Sil, a André, o Velber, a Suzélia, a Márcia. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem certeza, gente? Todo mundo quietinho? Eu resolvi mandar o chamo para as pessoas mais importantes da minha vida. Ai, que lindo, Silvânia. Bem legal. Agradecida, Rosana. Quer perguntar alguma coisa, Temerson? Pode perguntar. Tá. Essa live aqui, ela tem a ver com o nosso grupo lá, Ação Contínua? Vocês estão no grupo de mentoria. Vocês já estão numa parte mais avançada.
Mas aqui Tá é o ciclo bem, da tudo bem, era evolução. essa a pergunta. Sim, mas tem a ver também, né? A gente lá tá falando muito de ação. Aliás, tem uma coisa que vocês estão fazendo lá, entrar em ação, né? Lá eu não deixo vocês parados por um minuto, porque eu sou dessas. Obrigada, Léo. Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz que você tenha gostado. Gostou aí, Márcia? Eu sei que você não quer falar, dá um joinha se você gostou. Se ficou com alguma dúvida, manda aqui no grupo. Adorei, viu? Que você tá com a câmera vendo sua casa, eu vi que você tá anotando. Gosto assim, gosto de gente aplicada. É isso aí. Meus amores, uma ótima noite de sexta-feira para vocês. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Jamais deixem de entrar em ação. E não se esqueça que só depende da gente para a gente continuar sempre num ciclo de evolução contínua. Um forte beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Até a próxima.